A gravação desse vídeo é atendendo a pedido das nossas clientes do bastidor 13x18, porque elas querem fazer o estojo, que é do bastidor 16x26. A gente tem 26 aqui e aqui acho que é 11,5, 11 centímetros. Então, para as meninas do 13x18, esse molde não é possível fazer. Porque, olha só, eu tenho aqui, ó, o quilt por bastidor, que o 13x18 ele vai ficar nessa medida, tá vendo? Falta aqui pelo menos uns, 18 para 26, falta 8 centímetros. Vai faltar 8 centímetros. E aí, o que acontece? Se a gente colocar a caixa de leite aqui, ó, não vai caber um lápis, não vai caber uma caneta, não vai caber nada. Então, eu vou gravar esse vídeo aqui, porque a proposta é trabalhar com o quilt por bastidor no 13x18, e aí a gente vai ver que o que mais parecido com o molde do nosso estojos, a gente vai conseguir fazer com isso aqui. E aí eu tenho umas ideias e vamos colocar em prática. Já estou aqui na máquina, e aí a primeira coisa que eu vou fazer é a união dos dois quilts por bastidor 13x18 na lateral de 18 centímetros. Vamos unir, tentem costurar do meio para fora, do meio para fora, porque aqui a gente vai ter que fazer a junção das linhas, senão vai ficar feio, tá bom? Eu vou costurar do meio pra fora, eu já coloquei o ponto 2,5, ó. Vou costurar pé de máquina, tá? Virei pro outro lado. Nós vamos ter que costurar. E aí, agora a gente vai para a próxima etapa. Aqui, ó, tá vendo? Ficou tudo certinho e bem alinhado, linha com linha. Eu vou virar, vou abrir a minha costura e vou vincar. Ó, aqui, você tiver um vincador, você usa aí. Eu vinco geralmente com o cabo da tesoura, tá? Vinca. A gente não vai costurar dessa forma aqui, mas é interessante que você vinque para que ele fique aberto. Por quê? Porque a gente vai fazer um detalhe aqui do outro lado, para poder não vermos a emenda, tá? Vai ficar bem bonito. O que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu tenho um pedacinho de montana, tá? De 3 centímetros, aqueles que a gente usa como alça. E aqui no comprimento eu tenho 18, então você pode cortar o seu montana aí com 19 centímetros, tá? Só pra ter uma garantia de ficar bem fixado. A gente vai colar nesse meio aqui, ó, uma fita dupla face. Só pra que na hora que a gente posicionar aqui a nossa montana, você pode fazer com sintético também, tá? O mesmo sintético que você fizer aqui, se você quiser fazer um tom sobre tom aí, sei lá, outra cor para combinar, você pode colocar aqui, do 08, fica muito bom também. Qualquer sintético aí. Eu vou colocar esse porque quero combinar as cores aqui, quero dar um charme a mais, tá? Se vai ficar bom, a gente vai ver já já. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Quem não tem, assim, muita experiência também, ou tem medo de não colocar ele completamente reto, faz a marcação, 3 centímetros, faz da costura pra cá 1,5, da costura pra lá 1,5, faz as marcações aqui, e aí depois é só centralizar bem aí a sua tira de montana, tá? Eu vou colocar ela assim, e venho ajustando aqui. Também dá pra fazer outra coisa agora que eu pensei aqui, que pode ser que ajude você aí do outro lado. Peraí, eu vou fazer uma marcação aqui com lápis, ó, de 1,5, tá? Se tem 3 centímetros, a metade é 1,5, opa. Eu vou riscar aqui, porque aí eu posso vir colando aqui, ó, tá vendo? Seguindo a própria linha de costura. Deixa eu mostrar como é que eu tô fazendo, ó. Seguindo a própria linha de costura aqui embaixo, ó, das emendas, eu venho trazendo o risco aqui, ó, tá vendo? Unindo risco com risco, como a gente fez ali na hora de costurar linha com linha, tá? E aí, ó, você tem a sua
faixa ou fita aí de montana ou sintético, bem ao centro. O que que a gente vai fazer? A gente vai costurar o pesponto aqui com ponto 4, tá? Por que ponto 4? Porque tem duas camadas aqui e eu quero um ponto bem bonito. Lembrando que eu tô usando linha de poliamida 60, tá? Como que a gente vai fazer esse pesponto aqui na borda? Pela parte interna aqui, ó. A gente coloca ele aqui, ó. Peraí que eu vou mostrar. Olha lá. A margem da minha alça com a parte interna do calcador. A gente vai fazer esse pesponto bem na beiradinha, para que fique bem bonito aí, tá? Vou amassar. A mesma coisa do outro lado, atrás, tá? Mas eu vou começar fora aqui, ó, pra ver se eu consigo. Isso, aqui laçou, ó. Então, vamos lá. Prontinho. Na hora que eu bordei essa parte do nosso quilt por bastidor, eu não coloquei o meu acoplado lá no bastidor. Então, ele tá só na entretela. Se você gosta de uma estrutura mais aí, dá pra colocar o acoplado agora, ou o que você quer aí. Eu não vou pôr nada, tá? Por quê? Porque a ideia aqui agora é fazer o nosso estojinho. Como vocês podem ver, vai ser um estojo mais baixinho do que o 16 por 26, tá? Mas o que que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa achar o meio e fazer a nossa caixa de leite. E aí, aqui eu vou ver se eu consigo fazer uma caixa de leite um pouco menor, para que o nosso estojo não fique tão baixinho. Agora, aqui, o que que a gente vai fazer? Ó, a gente achou o meio da lateral aqui, ó, as duas partes unidas, tá? O estojo vai ficar assim. E aí, a gente achou o meio aqui pra gente riscar a nossa caixa de leite. Eu vou fazer com 3, 1,5 pra lá, 1,5 pra cá. E aí, a gente vai entrar 1,5. Por que que eu tô falando isso? Porque ela já vai ficar um pouco menor a espessura do que aquele outro do 16 por 26. Mas, se vocês se recordam, o nosso estojo, ele tem um ângulo aqui, ó. Eu vou ter que ainda fazer esse ângulo. E toda vez que a gente vai fazer um molde no recorte de quilt, a gente risca, costura, risca aqui pelo avesso, costura a parte interna antes de cortar, seja a caixa de leite ou seja o molde, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar e depois eu explico pra vocês o que eu fiz aqui nesse molde, pra que vocês possam reproduzir aí no seu quilt por bastidor. Eu vou explicar direitinho o que deve ser feito. Então, na lateral aqui, ó, depois que eu emendei as partes, que eu coloquei o meu detalhe no meio ali, bem ao centro aqui, ó, do lado que tem 18, tá? Eu vou achar o meio e vou marcar do meio pra fora 1,5, do meio pro outro lado mais 1,5, totalizando 3 centímetros, tá? 3 centímetros, e vou subir aqui, ó, 1,5 centímetro, aqui 1,5 centímetro. Porque a minha caixa de leite vai ser de 1,5 para cada lado, totalizando 3 centímetros, tá? Aqui na lateral, ó, risquei 1 centímetro, isso em todos os cantos, tá? Eu fiz o meu canto da caixa de leite aqui, fiz do outro lado. Aí, aqui, ó, no cantinho da caixa de leite, a gente vai riscar do 1 centímetro até aqui, ó. Até a parte do canto da nossa caixa de leite. E aí, eu vou fazer isso, tá? Nos 4 cantos. Ó, eu já risquei aqui 1 centímetro pra trazer aqui, ó. Vai ficar desse jeito. E a mesma coisa do lado de cá. Pra dar um jeitinho aí no nosso estojinho. Risquei desse lado, risquei do outro. Tá, já vou sair recortando? Não, não vamos sair recortando. O que que vamos fazer? Passar uma linha de costura aqui, ó, 1 milímetro, 2 pra dentro. E aí, a gente pode passar assim, pelo lado do avesso, porque a ideia aqui é só manter o nosso quilt sem desmanchar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ponto 4 mesmo, tá? Deixa eu afastar, senão vai pegar. Eu vou costurar aqui, ó.
Eu gosto de usar a margem do calcador aqui, ó, que aí não tem erro. Não tem erro que a gente costura no lugar certo. Tá? Vou voltar aqui um pontinho, porque passou da minha linha, tá? Então, aí, aqui é só pro nosso quilt não desmanchar, tá? Então, você faz a costura aqui antes do recorte. Faço o mesmo do outro lado. E posso fazer os meus recortes, tá? Eu vou costurar, vou recortar. E volto pra mostrar aqui como ficou o molde. Cortei, fiz os cortes, tá? Bem em cima da linha. Agora eu tenho o meu molde. E o que a gente vai fazer? A gente vai refilar ali, ó, e vamos pregar o zíper na parte de cima, tá vendo? Na parte de cima a gente vai pregar o zíper. Vamos colocar o forro, como qualquer necessaire. E vamos ver como vai ficar o resultado desse nosso estojinho. Agora, a gente vai pregar o zíper. E aqui, nesse caso, você tem a opção de fazer depois com pé de zíper ou com esse aqui mesmo. Se você quiser ganhar um pouquinho aí de espaço, então faz com o pé normal. Deixa ele mais longe para que você possa ganhar um espaço maior aí no seu estojo, tá? Aqui é gosto, então você pode fazer da forma que você achar melhor. Eu vou primeiro passar uma costura na borda e depois bem rente da cremalheira. E aqui, duas coisas. Não esqueça de dar uma leve tensionada no seu zíper, para que ele não fique abaulado, que ele faz aquelas ondas. E aqui, ó, nessa parte, toma cuidado para manter essa parte aqui aberta. Porque aí você vai ter uma necessaire na borda aqui um pouco mais linear, sem uma parte grossa. Olha só. Ficou aberta a minha costura, pra afastar. Ficou com a costura aberta e o zíper retinho. Agora, eu vou passar mais uma costurinha aqui, rente à minha cremalheira. A mesma coisa, toma cuidado para manter a costura lá embaixo aberta. Olha só. E aí, tirar o zíper aqui e fazer lá duas partes, tá? No caso, a gente vai medir aqui. A gente tem 18 centímetros, metade é 9. Você pode cortar o forro com 8,5 aí, um retângulo de 8,5 por 25, tá? 8,5 por 25 e aplicar aqui desse lado e depois aplicar do outro. Vai colocar, já tô com as minhas duas partes aqui do forro, e eu tô fazendo de bagum, mas você pode fazer com o material que você quiser, porque eu não tenho nylon emborrachado branco, e eu vou fazer com bagum, tá? Então, a minha faixa é um pouco mais comprida, mas eu vou... A minha faixa é um pouco mais comprida, mas eu vou colocar ela aqui, ó, e costurar aqui, ó, pela linha que foi marcada próxima ao zíper, então eu vou costurar bem em cima, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Bom, eu coloquei direito com direito, aí eu vou começar aqui bem próximo da minha cremalheira, costurar bem em cima da minha linha de costura aqui, que foi feita no zíper, tá? Vai devagarinho. E... feito a colocação do forro, a gente vai virar aqui, ó, com ponto 4, fazer o nosso pesponto aqui em cima, tá? Aí, eu puxo o meu forro. E com a marcação da borda com o meio do meu calcador, eu vou puxando o forro embaixo e aplicando o meu pesponto aqui, rebatendo aí o material e o forro. Aqui onde é mais grosso, a gente diminui um pouco a velocidade aí para passar e verifica se a costura aberta tá aberta e vai bem devagar.
Puxo aqui. E temos aqui o nosso forro rebatido. Puro, vou mostrar, ó. Por isso que eu falei que se quiser fazer com 0,8 aqui também pode, tá? Agora, vamos fazer a aplicação do outro lado. Eu separei o zíper, eu vou vir colocando agora bem na beiradinha aquela costurinha de segurança. Vou dar uma leve tensionada. Quando chega aqui ao meio, eu venho, abro a minha costura para poder fazer a aplicação do zíper com a costura aberta. E tensiono o resto para finalizar aqui na outra ponta, certo? E agora a gente vem com a linha de costura rente à nossa cremalheira. Quando chega ao meio, a gente toma o cuidado de abrir. E vamos aplicar o nosso forro. Direito com direito. E a gente começa aqui, bem em cima da costura do zíper. E agora, a gente vai fazer o rebatimento, puxando o nosso forro e alinhando bem aqui o nosso material. Então, eu vou, com o meio do calcador, fazer a marcação do rebatimento. Tudo ok. Presta atenção aqui no meu meio, pra ver se ele tá aberto na hora da minha agulha passar por aqui. Eu vou diminuir a velocidade, vou devagar. E finalizo o meu pesponto aqui. Pra gente, agora, passar o cursor. O que eu posso fazer agora é refilar aqui, ó, tá? Eu posso refilar rente com o meu material, porque eu já preguei, então eu posso riscar ou cortar, tá? E aí vai de cada uma. Eu vou cortar aqui e fazer o corte, pra depois já tá com ele preparado pra fechar quando eu passar o cursor. Eu coloquei aqui bem em cima, porque eu quero que vocês visualizem a colocação do cursor bem de pertinho. Eu vou fechar ele do avesso, porque ele é muito pequeno para depois desvirar. Então, como eu vou fazer? Ó, eu faço aqui como se fosse já colocar. Aí, eu vou juntar aqui, ó, as partes. Deixa eu ver, aqui dá pra ver. Juntar as partes, tá vendo? Bem certo os dois lados. Alinhar aqui, ó, de acordo com o zíper. Eu vou segurar, pode ver que eu deixei na parte maior. E aqui, ó, eu já tenho até uma parte menor que a outra, mas eu vou dar uma cortada na cremalheira. Ainda tá alinhado com a parte de baixo, tá? E vou fazer o quê, ó? Vou segurar de um lado, colocar. Quando ele chegar no meio aqui, ó, descer um pouquinho, eu já vou vir encaixar, tá? E aí, a gente vai verificar se ficou certo. Eu enfio minha mão aqui por dentro e puxo o zíper. Vamos olhar aqui, antes de terminar, ó. Como vocês podem ver, ó, ficou certo. Tá vendo? Tá dando pra ver? Eu vou puxar agora meu cursor até sair do outro lado. Vou conferir. Aqui embaixo não ficou muito certo. Aqui, ó, também tenho que olhar se ficou certo, porque a faixa tem que ficar correta, tá? E ficou um pouco fora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir e reorganizar, tá? Aqui, eu estou olhando pela tela, e aí eu não consigo visualizar melhor, mas é isso aqui, ó, que tem que ficar. Então, vamos lá mais uma vez.
Aparentemente está tudo ok. Ó, tá vendo como ficou torto? Aí eu vou passar tudo de novo e repassar. Como que eu sei que vai ficar alinhado? Aqui embaixo ficando alinhado, ó. Lá em cima ficando alinhado, o meio vai ficar alinhado também, tá? Mas dá pra gente olhar aqui, ó. Tá vendo? A linha de costura, ela tá... Opa! Ela tá bem alinhada. Então, a gente vai colocar o cursor e vamos fazer o fechamento. Colocar no meio. E vamos fechar aqui, ó. Aí, agora aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar a parte, tá vendo? E vou costurar. Daqui pra dentro, não vou passar pela cremalheira, tá? Então, vamos lá. Baixo a minha agulha, puxo o forro e... Aqui, gente, tem que fazer o ponto menor, tá? Eu vou colocar o ponto 2,5. Porque senão depois fica aparecendo a costura. Então, quando tiver chegando bem próximo, a gente para. Aqui eu fiz direto, mas tem uma coisa que é melhor fazer aqui, para que ele não fuja com o peso da máquina. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou prender aqui a ponta, mas eu vou começar a costura aqui, ó. Mais em cima. Por quê? O que que eu vou fazer? Eu vou levantar meu pé calcador, baixar a minha agulha e vou fazer uns 3 pontinhos e voltar. Porque aí o zíper não tomba, ele já tá preso aí. E aí sim eu venho com a minha linha de costura e aí não vai empurrar meu material, tá? E aí a gente pode ir até o limite aqui, tá? Não é pra passar na cremalheira e volta. Pronto, o meu corpo já tá feito e agora a gente vai fazer isso com o forro, tá? Forro a mesma coisa, a gente vai juntar ele aqui, ó. A caixa de leite é pequena mesmo, tá? E aí a gente costura até chegar próximo ao zíper e arremata. Por isso que a gente deixa uma sobra do zíper, que a gente não vai cortar ele rente, a gente vai deixar uma sobra pra dentro, pra que ele não desmanche. Tô com o celular na minha frente. Agora aqui embaixo, eu só vou costurar, como isso aqui é bagum, eu sou meio resistente ao bagum, eu vou fazer só a pontinha pra gente fazer a caixinha de leite. Por quê? Porque senão meu bagum pode rasgar na hora de virar. E é lógico que aqui, na hora de virar, eu vou colocar um secador para que o meu material fique mais maleável, tá? Então, eu vou costurar só um pouquinho aqui, ó. Pra gente fechar a caixa de leite e vou deixar uma abertura grande. Opa. Aí, a gente vai costurar as 2 caixas de leite e a daqui também. Eu coloco meu dedo aqui, ó, vejo se não tá dobrado. Posso abrir essa costura se quiser. E a gente dá uma amassadinha aí, ó, pra ficar bem certo a nossa caixinha de leite, tá? Aqui no canto, se você quiser passar mais uma linha de costura por dentro, pode, tá? Por dentro. Mesma coisa do outro lado. Peraí que aqui eu não estou conseguindo abrir aqui, ó. Mas tem que abrir. Abriu ele, abriu a caixa de leite.
Se você quiser saber qual é o material que eu tô usando no 08 aqui, ele tem vários nomes dependendo da loja. Eu já comprei como Duna, Dune, perolizado, e tem outros nomes aí no mercado que eu não vou lembrar. Mas ele é bem gostoso de trabalhar. E o que é legal, você coloca o secador aqui, ele não marca. E se marcar, ele volta. Volta como? Você deixa ele, a sua necessaire, o estojo, o que for, você deixa cheia, coloca o secador e enche para que ele pegue forma, tá? Prontinho. Aí, agora aqui, a gente vai abrir, né? Costuramos tudo. O que que a gente vai fazer? Vai tirar só essa ponta torta aqui, ó. Vamos selar. A mesma coisa desse lado aqui, ó. Ficou um pouco mais curto, mas... E eu vou colocar o secador aqui pra gente virar, tá? E já vem. Olha só, tá amassado ainda. Eu vou cortar as linhas que ainda ficaram, selar com isqueiro. Ela tá amassadinha ainda, mas a gente enche ela, né? Enche, bota calor aqui e amanhã a gente vai. Apesar que eu vou fazer a foto hoje pra mostrar pra vocês. E depois eu vou fazer a edição do vídeo, né? E temos o nosso estojinho. Cabe as coisas aqui perfeitamente. Eu tô com um lápis, peraí. Uma caneta, ó, que eu vou... Olha só. Cabem, né? Esse sim é um estojo de respeito. É um estojo 13 por 18. Quero ver muitos comentários nesse vídeo, hein?